Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 9 de maio de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvinte da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, pelo espírito de Antônio de Aquino, na psicofonia de Altivo Panfiro, é denominada Deus é Pai. E traz a seguinte passagem do Livro dos Espíritos. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 16, nota. E Antônio de Aquino nos diz que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Deus, o Pai, Espírito acima de nossa compreensão. O homem, pobremente, tenta definir-lhe as origens, os valores, as condições de vida. Através dos milênios, houve quem pensasse em poder dominá-lo. Muitos tentaram fazê-lo, sofreram amargamente a vergonha diante dos seus pares, o sofrimento dado pela insensatez. A incompreensão daqueles que pensaram poder dominar Deus chega a ser comovente, se podemos nos expressar desse modo. Diante das crianças espirituais que tentam conduzir os homens, com a noção de que sejam eles, sacerdotes, condutores da palavra de Deus na terra. Cada vez que nos reportemos a Deus, pensemos inicialmente na grandiosidade da própria natureza. Depois, comecemos a pensar na grandiosidade das estrelas, na grandiosidade das constelações, no universo. Veremos que essa força tão poderosa, tanto quanto generosa, criadora de tantas belezas, realmente não pode ser definida pelo homem. Se assim o é, como dizem alguns, poderemos ter fé em um Criador se não o concebemos. Realmente, para alguns homens, conceber Deus é extremamente difícil. Direi mais, impossível para todos os homens. De nossa parte, poderemos avaliar as condições do Pai na medida em que avaliamos as suas obras. Como fazê-lo? Primeiramente, adotando a humildade como regra para analisar tudo e todas as coisas. A intolerância de alguns, atribuindo a Deus forças destrutivas, chegam também a assustar. Outros pensam que podem definir Deus apenas porque conseguem vasculhar o infinito das forças que existem em torno da humanidade. Esses tais pensam que já conhecem Deus tão somente porque observam algumas coisas que ele produz. Percebem algumas coisas que existem no universo e, por isso, creem que conhecem Deus. Outros mais, ainda, dizem que podem perceber Deus apenas porque são capazes de conhecer alguma de suas inúmeras leis. Há cientistas tão orgulhosos, tão vaidosos do seu saber, que até mesmo se recusam a acreditar que alguém seja o criador de tantas coisas. Filósofos, quantos existem que negam até mesmo a existência do Pai. Por tudo isso, resta a nós, os religiosos de todos os tempos e de todos os templos, pensar em Deus como devemos fazê-lo
como Pai. O Criador de tudo, sim, é verdade, mas acima de tudo, o doador da oportunidade de estudarmos, de aprendermos, de vivenciarmos uma experiência de luz e de crescermos espiritualmente. Quando, em nosso coração, irromper a angústia, o clamor, falemos para nós mesmos: Deus é o Pai, sabe o que nós precisamos passar. Isto não quer dizer que devamos aceitar cegamente todas as dores que nos chegam. Ao contrário, devemos saber por que as dores nos chegam, para não repetirmos os erros. Até nos momentos de dor, observamos a presença de Deus, porque realmente Ele nos permite sentir dores. Mas, se observarmos todas as dores que sentimos, todas, sem exceção, nos educam. Salvo no caso daqueles que se recusam a aceitar a forma educativa da dor. Para estes, Deus também reserva alguma coisa. Para estes, Deus oferece o tempo como agente educador. Deus, assim, meus irmãos, é o Pai. É aquele que oferece o melhor para nós, mas é aquele também que deseja que o alcancemos. Que a bondade desse mesmo Deus nos ajude e nos ampare a todos. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos aqui alegremente e mais uma vez para estudarmos doutrina espírita. Nessa oportunidade, nós aqui no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida estudaremos o capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, que fala de Deus. E essa mensagem de abertura inicial, que foi psicofonada pelo querido altivo do Centro Espírita Leão Denis, a quem eu tive o prazer de conhecê-lo encarnado, e veio trazida pelo nobre espírito Antônio de Aquino, nos faz um resumo em profundidade sobre o que é Deus. Esse ser misterioso a que todos nós indagamos em algum momento de nossas vidas, sejamos de quaisquer religião, professemos qualquer religião, ou até que sejamos ateus, agnósticos. Em algum momento da vida, todos nós que estamos aqui nesse plano, encarnados, perguntamos a origem de todos nós, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, quem nos criou. E essa resposta sempre fica obscura, ou então, durante muito tempo, ou na interpretação de algumas religiões, fica aquela afirmativa que a ciência comprova não ser verdadeira. Quando imaginamos que Deus é um ser, um velhinho que fica sentado em seu trono e tem o seu cajado e com o supremo poder de tudo fazer, de tudo criar, de tudo destruir, se assim o quiser. Esses poderes nós podemos até avaliar, e falaremos disso um pouco mais à frente,
de realmente reconhecer, mas não admitimos, diante da nossa fé raciocinada, que pudesse ser um ser como nós, né? Uma pessoa de carne e osso, que na verdade não é isso que somos, né? Nós sabemos que somos espíritos, estamos nesse corpinho que é um veículo para esta encarnação que estamos utilizando, mas verdadeiramente somos espíritos eternos, que já vivemos vidas anteriores e viveremos muitas outras, até que possamos enxergar melhor que é Deus, até que possamos encontrar a felicidade que tanto almejamos. Mas nessa página de abertura, né, realmente há grandes verdades, né, um resumo de tudo isso que nós precisamos compreender. Ela seria suficiente para resumir, e ela é suficiente até para resumir tudo que nós temos a estudar nessa oportunidade, que são as questões de 1 a 13 de O Livro dos Espíritos, que trata de Deus e o infinito, as provas da existência de Deus e os atributos da divindade ou de Deus. E para nossa melhor interpretação, o nosso codificador, Allan Kardec, um estudioso, indagador, né, levou para o plano espiritual pergunta objetiva, querendo saber, querendo que fosse a nós esclarecido, não quem é Deus, e sim que é Deus. Parece ser a mesma coisa, mas tem um sentido muito mais profundo quando perguntamos que é Deus, porque nós não estamos definindo que seja um ser, que seja uma pessoa, né? E sim que possa ser uma força, que possa ser uma luz, que possa ser qualquer coisa maior que talvez até a nossa compreensão não nos deixe alcançar. E justamente a resposta que vem da espiritualidade é muito esclarecedora e ao mesmo tempo nos deixa novamente com dúvidas, né? Ela é esclarecedora no sentido de dizer que Deus é a causa primária ou a causa primeira de todas as coisas. Então, é a inteligência suprema. Isso nos parece, para quem gostaria de um esclarecimento mais profundo, pode parecer que seja uma resposta incompleta. Mas nas próximas indagações, né, nos próximos esclarecimentos, nós conseguiremos interpretar ou entender com clareza o motivo pelo qual nos foi respondido inteligentemente, né, pela espiritualidade, que Deus é isso. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né, ou a causa primeira de todas as coisas. Porque a partir daí, né, nós precisaríamos ter um alcance maior, um entendimento maior para compreender que é Deus. E isso ainda não é possível. Talvez nós possamos pensar,
e isso também foi indagado por Kardec, Deus então seria o infinito? E o que é infinito para nós? Infinito é uma coisa que não tem começo e não tem fim, ou seja, uma medida que nós não conseguimos ter. Quando nós queremos medir alguma coisa, nós precisamos ter uma forma de medi-la, sabendo onde começa e sabendo onde termina. Se isso não é possível, quando isso não é possível, nós dissemos que é infinito. E quando nos dirigimos, quando fazemos menção a Deus, utilizando a palavra Deus é o infinito, não estamos sendo, segundo a própria espiritualidade, não estamos conseguindo dimensionar Deus. Podemos, pela nossa pobreza de linguagem, porque nos faltam palavras para expressar verdadeiramente o sentido de todas as coisas, e assim o é com relação a Deus, dizer que Deus tem poderes infinitos. Isso sim é uma verdade, que estamos aí reconhecendo os poderes da divindade. E para que isso possa ser comprovado, basta que nós olhemos as obras de Deus. Quando olhamos a natureza, quando olhamos os animais, quando olhamos o universo, que já nos é possível fazê-lo através dos instrumentos criados pelo homem, é claro que não o universo completo, e aí já vem as limitações da nossa sabedoria, da nossa inteligência, por mais que já tenhamos desenvolvido bastante essa inteligência, nos mostra que ela é limitada quando comparado com esse ser maior que nós combinamos chamar de Deus. Poderia ser um outro nome. Até quando estamos conversando com pessoas, eu tive a oportunidade, inclusive, nesse final de semana passado, conversar com pessoas que se dizem agnósticos. Não são ateus, por reconhecer de alguma forma que as criações que não foram do homem têm que ter sido criado por alguma inteligência maior que a do homem. Então, a partir daí já conseguimos caminhar, para um mesmo sentido, sabendo que diante dessas comprovações que essa inteligência existe, muito maior do que a nossa. Por mais inteligente que os homens possam ser, e a gente pode aí se referir a diversas inteligências reconhecidas, de homens reconhecidos como muito inteligentes, eles são limitados. Senão a gente poderia, diante deles, se assim não fosse, falar: ô bonitão, então vai aí, já que você é tão inteligente assim, cria somente uma estrelinha para mim, um outro mundo, ou então um mar, uma praia separada, para que eu realmente reconheça que você é tão capaz dessa forma. Ou então, diante do corpo humano, fala para mim, como é que foi feito isso? Essa interligação de cada um dos componentes dessa máquina perfeita. Não reconhecer isso é uma ignorância. O homem que se julga muito inteligente
diante dessas provas tão incontestáveis, negar a criação, né? Negar que exista esse ser, essa inteligência infinitamente maior que a nossa, causa espanto e até ao ponto de que eu chegue a contestar se ele é tão inteligente assim. Sensatez o falta, não é verdade? E nós vemos, né, que independente de onde seja, de onde tenha nascido o homem, seja em quaisquer países, dos mais desenvolvidos materialmente até os menos desenvolvidos, até os povos selvagens, né? Que em todos nós, em algum momento, né, nós acabamos por indagar, né, ou sentir, melhor dizendo, a existência de Deus. Em nosso íntimo, isso é latente em todas as pessoas. Diante de nossos sofrimentos que nós necessitamos passar, e a doutrina espírita é esclarecedora também nesse aspecto, porque senão em alguma situação acaba que nós passaremos por ela e indagaremos: poxa Deus, por que isso está acontecendo comigo? E muitos de nós podem até perguntar com mais ênfase, dizendo: eu sou tão bonzinho, eu só faço bem, e por que estou passando por esse castigo, né? Que é o nome que se dá quando estamos, e que algumas religiões dão quando estamos passando por algumas dificuldades. E vem a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, através dessas vozes que se manifestam em todo o universo e sempre se manifestaram, só que em momento adequado, quando nós estávamos mais preparados, elas vieram a ser codificadas, a ser interpretadas de melhor forma. É claro que tudo isso com a permissão de Jesus, com a permissão de Deus, a nos esclarecer os motivos pelos quais nós estamos aqui, nesse planetinha de terceira ordem, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, o que é muito importante, porque nós sempre objetivamos, né? Temos metas, né? E a meta de todos nós é sermos felizes. Nenhum de nós, em sã consciência, pensa: eu quero continuar para me dar mal, continuar a fazer isso ou aquilo, ou não resisto a fazer isso ou aquilo porque vou me dar mal. Até acontece, infelizmente e tristemente, com muitos dos nossos irmãos, que diante de seus vícios, ou de seus momentos ainda tenebrosos, quando ligados ao mal, eles não conseguem, neste momento ainda, se desvencilhar e continuam fazendo o mal, dando ênfase às instruções daqueles irmãozinhos, aqueles espíritos desencarnados que ainda são renitentes no mal. Mas, como sabemos, todos nós estamos condenados a sermos felizes. E, diante das nossas atitudes, nós colheremos
os efeitos delas. Mas um dia, aqui, todos nós chegaremos de tanto sofrer, ou de tanto chorar, ou de tanto suar, nós iniciaremos a nosso caminho de volta. A espiritualidade nos explica, e essa explicação fecha com a nossa inteligência, com a nossa razão, que nós somos espíritos, né, em evolução. Então nós sabemos que ainda somos espíritos imperfeitos, que estamos ainda em mundos, né, onde a predominância em mundo, no caso, né, onde a predominância ainda é do mal. Infelizmente, mas necessariamente para esse estágio em que nos encontramos. Então, por conta disso, nós temos que passar pelas nossas dificuldades, né? Eles nos explicam a respeito da evolução dos mundos, que existem mundos imperfeitos, primitivos, melhor dizendo. Entre os mundos imperfeitos, o segundo estágio é o que nos encontramos, que são mundos de provas e expiações, portanto a nossa Terra, o planeta Terra, é nesse estágio que se encontra, mas, felizmente, já nos encontramos em evolução, e esse nosso planeta se transformará no terceiro degrau da evolução, que podemos assim dizer, que são os mundos classificados como mundos de regeneração. Ainda não será, né, aqueles mundos onde a felicidade plena se manifesta, mas já é um estágio bem melhor do que esse que nos encontramos atualmente, quando vemos tantas coisas tristes, tantas barbaridades acontecendo, tantos irmãos se deixando levar pelo lado material e causando tantos danos, tantos malefícios a outros irmãos, né, que poderiam estar vivenciando os melhores momentos, menos aflições, menos dificuldades, mas em função da ganância, né, da materialidade, acaba que esses irmãozinhos menos afortunados acabam passando por dificuldades. Mas também a espiritualidade nos mostra que, na verdade, não há quem passe por dificuldades ou por sofrimentos sem merecimento, né? Senão, novamente, nós indagaríamos a esse ser criador, essa inteligência suprema, por quê? Por que eu? Por que meu filho, né, passar por isso? Então, há aqueles que fazem o mal, mas não há quem passe pelas dificuldades ou por esses momentos de tristeza, de dores, sem que fosse merecedor de passar por eles. E muitas dessas dificuldades e esses sofrimentos estão ligados à nossa ainda materialidade ou à nossa falta de fé. A nossa falta de fé de que a vida continua. Todos nós temos somente uma vida, como espíritos, mas reencarnamos diversas vezes. Então são várias fases. Essa
que estamos vivenciando é somente umazinha, é uma fraçãozinha do que viveremos e do que já vivemos anteriormente. Não precisa e não é necessário e é desaconselhável, inclusive pela espiritualidade, nós fazermos regressão, se não for necessário, segundo os médicos daqui da Terra. Se formos fazer somente por uma curiosidade. Porque mostra-nos, né, a vida, mostra-nos a própria espiritualidade, a bondade e o amor que Deus, que Jesus, que esses espíritos benévolos que assistem e ajudam essa missão do Mestre Jesus, que é o nosso governador desse nosso planeta, né? Que toda a misericórdia, todo o amor, toda a proteção que nós necessitamos, nós a temos. Temos conosco nossos anjos guardiões, que nos amparam, que nos assistem e a todo momento estão ao nosso lado, buscando nos orientar e nos orientam. Quando temos ouvido de ouvir, nós seguimos essas orientações e estamos nesse momento fazendo o melhor possível para nós mesmos. Mas nós também, como somos imperfeitos e influenciáveis, quando não oramos e quando não vigiamos, nos deixamos levar pelas influências desses amigos que ainda se encontram em estágios trevosos. E aí temos a raiva, temos os questionamentos, fazemos coisas, mentimos, utilizamos indevidamente o uso da palavra, as nossas ações, nossos pensamentos. Então, o melhor é que nós passemos a orar mais e vigiar mais, para que, quando vierem essas ideias que só mal nos farão, quando estivermos nos desviando ou vier o pensamento de nos desviarmos daquela fórmula da felicidade ensinada por Jesus, que nos diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E aí a gente pergunta, como assim? E ele completa, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. Se assim pensarmos, se assim procurarmos nos conduzir, e sabendo que a caridade é o grande veículo que nos levará mais rapidamente ao encontro dos estágios felizes que desejamos, a prática da caridade é o que resume essa fórmula do amor. Se assim nós procurarmos seguir, certamente, sem medo de errar, nós conseguiremos evoluir mais rapidamente. E mais momentos felizes viveremos, não na próxima encarnação, mas desde já. Nós verificaremos em nossas vidas acontecimentos que nos trarão maior satisfação e maior alegria de viver. E entre as perguntas que são feitas, né, às inteligências mundanas, que o próprio Kardec levou para o plano espiritual, né, perguntando se a matéria, né, poderia, se nós chegarmos
ao sentido ou a interpretarmos ou a encontrarmos lá no âmago a criação da matéria, não poderíamos encontrar o resultado de toda a criação? E aí, até mesmo a nossa pouca inteligência vai nos responder: não é possível. Como pode, né, um efeito inteligente ter vindo do nada? O nada criar, né, um efeito comprovadamente inteligente, que houve necessidade de um projeto, de entender como termina a função de uma coisa e começa de outra. Nós vemos isso, né? O planeta é redondo, já está comprovadamente demonstrado, e apesar de termos ainda entre nós aqui do planeta Terra pessoas que não acreditam que a Terra é redonda, diante de comprovação, imaginem. Então, como nós ainda nos encontramos em estágios involutivos, né? Apesar de alguma inteligência já existir. Então, quando verificamos esses efeitos, nós não podemos admitir sequer, né? Não há nenhuma possibilidade de admitir que o nada tenha criado alguma coisa útil ou inteligente. Atualmente mesmo, nós vemos aí a inteligência artificial, né, que nos assola e nos assusta. Chega até a nos assustar, né, de tão como pode existir. Mas está aí. A inteligência artificial, nós temos a certeza, pelo menos por enquanto, né? Talvez daqui a muitos anos as pessoas falam: como que foi criada a inteligência artificial? Quem criou? Quem criou foi o homem. E certamente inspirado e com a permissão, né, dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Pois se assim não fosse, né, são coisas encadeadas. A criança passa em algum momento a aprender matemática e outras línguas e etc., porque está sendo ensinado a ela por alguém que já sabe. E assim acontece conosco, né? E nós vemos, né, apesar de algumas indagações contrárias, falta de humildade de alguns homens que se julgam muito inteligentes e até o são em seus segmentos, mas diante dessa inteligência suprema chega a ser ridícula, desculpe o termo, compararmos a nossa inteligência com a inteligência maior desse ser criador. Mas nós vemos, por exemplo, Sócrates, né, que é, né, o grande pensador aí, um dos grandes pensadores da humanidade, que afirmou: só sei que nada sei. Onde ele demonstra, né, com essa frase, a humildade intelectual diante das obras de Deus. Nós vemos o próprio Einstein, que a forma dele, ele entendia que existe sim uma inteligência muito maior, né? Ao ponto dele afirmar que Deus não joga dados. Então, mesmo essas grandes inteligências, quando são tocadas pela humildade que todos nós deveríamos reconhecer e praticar, elas entendem que esses efeitos inteligentes só podem ter vindo de uma causa inteligente. E alguns
até se decepcionam, né? Nós vemos na criação de Deus acontecer muitas situações que são indagadas, e eu próprio era um que indagava. Poxa, se Deus, enquanto ainda era católico, por que Deus? Em silêncio, eu indagava porque sempre tive muito respeito, mas eu indagava. Por que acontecem tantas atrocidades? Ah, tá bom, nós temos lá a explicação de que o homem comete pecados e diante disso será castigado. Ok. Até a página 5, ok. Mas diante de ver crianças recém-nascidas passando por sofrimentos, nascendo com problemas físicos sérios, sem a possibilidade de ter um corpinho perfeito, aí vinha a minha indagação. Por que Deus? Você é pai, você tudo pode, por que deixar vir ao mundo um filho teu nessas condições? Por que ele não veio como outros tantos, né, em condições físicas perfeitas, em locais em famílias onde ele possa ser bem criado, ser bem alimentado, ser bem educado? E aí vem a nossa doutrina espírita nos mostrar, opa, não tem nada de errado nisso. Nós necessitamos, nós viemos de outras vidas, então a reencarnação esclarece tudo. A justiça de Deus está posta na reencarnação. E não estamos aqui para sofrer, não. Não é castigo, não. Deus nos ama e tem misericórdia de cada um de seus filhos. Porém, nós temos necessidade, por justiça, de passar por algumas dificuldades que nós mesmos criamos. Se não criamos nesta vida, certamente, com certeza absoluta, foi em vidas anteriores. Então, ao repararmos esses nossos deslizes, nós caminharemos para a frente e para o alto. É muito confortante, é muito esclarecedor, são muito esclarecedoras todas essas explicações, né? E fecham com a nossa inteligência. Afinal de contas, nós vemos ciência, filosofia e religião não se somando, né? Fazendo nos ajudando a fechar com a nossa razão tudo o que acontece nesta vida e o que nós encontraremos à frente. Mas mesmo diante disso tudo, né, nós podemos indagar, como Kardec fez, né? Será que seria possível nós compreendermos a natureza íntima de Deus? E a espiritualidade responde, não é possível. Eu acho que até, né, é o que eles disseram, ainda não é possível, pela conclusão da resposta que deram, né? É como se nós quiséssemos explicar economia para um recém-nascido. Ele não vai entender. Uma criança recém-nascida não tem a capacidade disso. Ou usando aquele ditado popular que diz: você não sabe nem andar, já quer correr? Né? Como a gente pode compreender essa inteligência suprema? Voltamos lá para o início da nossa conversa, quando a espiritualidade nos informa: vós sois espíritos imperfeitos. Quando desenvolvermos, e isso nós estamos fazendo pouco a pouco,
e tomara que estejamos empenhados nessa conquista, né, de desenvolver a nossa moralidade, o nosso amor verdadeiro por Deus e através do nosso próximo, dos nossos irmãos, tendo maior caridade, tendo maior compreensão, perdoando, não julgando. Aí, quando nós atingirmos estágios superiores, moralmente falando, nós começaremos passo a passo a compreender melhor esse ser. Jesus nos afirmou que vós sois deuses, que nós poderemos fazer o que ele fez e muito mais. Isso é consolador, é confortador e verificamos, né, realmente que isso ser possível. É claro que estamos à distância de bilhões de anos-luz desse ser, nosso modelo e guia que é Jesus, mas é por ele que chegaremos à nossa evolução, né? Então temos que perseverar nisso. E nós estamos nos aproximando ao final dessa nossa reflexão, desse nosso estudo, e nos é afirmado que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E Kardec pergunta: quando afirmamos tudo isso, nós estamos dizendo exatamente quem é Deus, o que é Deus? E a espiritualidade responde: do vosso ponto de vista, da vossa linguagem, que é muito restrita ainda, sim. Porque não há nada maior do que tudo isso que vós afirmardes, né? Então que nós todos tenhamos a humildade de reconhecer, lembrarmos, né, também como a espiritualidade nos ensina, o poder da oração. Ela não é somente para pedir, ela serve para louvar e também para agradecer a Deus. Então, que a gente possa utilizar dessa ferramenta que nos é oferecida gratuitamente para reconhecer, para agradecer e, sim, quando necessário, nós pedirmos não somente por nós mesmos, pela nossa família, mas lembrarmos de todos os nossos irmãos, aqueles que passam por sofrimentos, aqueles que estão aí pelos mundos, pelas guerras, passando por locais desprovidos de alimento, de uma casa, de amor, de compaixão, que a gente possa enviar para esses irmãos e pedir a Deus que os ampare também com todo o seu amor. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.